Vocês vão me perdoar essa falta de foco aí no vídeo, mas fazer o quê? É culpa minha, desculpa. Vamos falar hoje sobre direção cinematográfica, que talvez seja a função mais cobiçada dentro do cinema, né? E é uma função cheia de mitos, cheia de mentiras, verdades. Eu quero explorar tudo isso hoje. E a minha base para falar sobre direção hoje vai ser num conteúdo de um escritor maravilhoso, um escritor gênio, chamado Douglas Alves, no caso eu, porque eu escrevi essa apostila para um curso superior de cinema, né, o audiovisual da Uniub, que inclusive é EAD à distância, então se tiver interesse de se inscrever no curso, o link está aí na descrição. Mas eu vou me basear no que eu escrevi para essa faculdade, já faz alguns anos que esse curso está lá. Eu, como professor de teoria de cinema, eu trouxe algumas análises sobre direção, sobre os mitos da direção, sobre a história da direção, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui resumo sobre isso. Mas antes, aquela coisa de YouTube, se inscreve no canal, comenta, compartilha, me segue no Instagram e aqui na descrição tem também o Apoia-se do canal. O Apoia-se é uma plataforma aí de ajuda coletiva, se tiver interesse de ajudar o canal, se inscreve lá no Apoia-se que vai ajudar muito. Mas vamos lá, vamos para o tema principal aqui do vídeo, que é direção. O que é direção de cinema? Eu gosto muito de comparar o cinema, a direção para cinema, como qualquer outra direção, sabe? É muito parecido. Às vezes tem esse mito de que o diretor de cinema é um chefe, que é uma pessoa que decide tudo, que ele é o gênio por trás de tudo, então se o filme é bom é culpa dele, se o filme é ruim é culpa dele. Ele é dono do filme, então ele faz o que ele quiser com aquele filme. E não é bem assim. Imagina o CEO de uma empresa ou o diretor de uma escola. Ele tem certa liberdade, mas nem tanto. Porque o dono da escola ou o dono da empresa dificilmente é o próprio diretor da escola, entende? Então, o diretor de cinema grande, de cinema hollywoodiano, não de cinema independente, a gente já fala de cinema independente daqui a pouco, ele é muito parecido com o diretor de escola, porque ele tem liberdade, mas ainda o dono do filme é a produtora. É o produtor e o produtor executivo vai estar na cola para decidir o que pode e o que não pode entrar para o filme. Dependendo da produtora, inclusive, como Marvel da vida, ele não dá liberdade artística nem para um corte final. Então o diretor ele não pode decidir como o filme tem que ficar finalizado. Então a montagem não vai passar mais para o diretor. Assim que acabou a gravação, a edição já é coisa da produtora e com o montador. Então o diretor nem tem mais contato com o filme depois disso. Tanto que tem muito caso de diretor que vai assistir o filme e fica extremamente decepcionado porque não era aquilo que era a ideia inicial. Mas dito isso, vamos comparar o diretor, eu adoro essa análise, essa comparação. O diretor de um caminhão, né, um motorista de caminhão, com o diretor de cinema. Porque o motorista de um caminhão, ele precisa levar uma mercadoria, precisa levar a batata para Cuiabá. E ele tem que garantir que essa batata não vai apodrecer e que o caminhão não vai capotar. É mais ou menos a mesma coisa com o cinema. Porque pensa, o motorista de caminhão ele tem liberdade para ir pelo caminho que quiser, parar onde ele quiser. Hoje não, mas antigamente tinha sim. O motorista não tinha GPS, não tinha essas coisas, então o motorista ele conheço um atalho. Existia um certo nível de liberdade criativa, entre aspas, vamos comparar isso para dar para entender melhor. Existia uma certa liberdade artística, mas nem tanto também, porque ele tinha que entregar aquela batata até dia tal. Então, até dia 10, essa batata tem que estar em Cuiabá, entende? É meio parecido com o diretor de cinema. O diretor de cinema ele pode decidir algumas coisas, mas nem tanto. O filme tem que estar entregue nessa data, dessa forma, e é isso. Agora, no cinema independente já é alguma coisa diferente, porque o diretor ele não é só diretor. Que nem nesse filme que eu estou gravando, eu sou diretor, mas eu também sou o roteirista do filme, eu sou o montador do filme, enfim. Eu estou pagando o dinheiro do meu bolso também. Então, existe uma coisa que o diretor ele deixa de ser diretor no cinema independente e ele vira realmente o dono do filme. Mas isso, comparado com o cinema mundial, não é uma regra. O diretor dificilmente banca o filme do próprio bolso e quando ele faz isso, a produção se caracteriza como produção independente. Então o Mel Gibson, que eu vou falar dele mais daqui a pouco, ele fez uma produção independente no Paixão de Cristo. Então pensa que produção independente não é um filme barato, não é um filme pequeno, é só um filme que não tem uma grande produtora por trás do diretor. Então é o diretor tomando conta de vários cargos, enfim. Então esse é o primeiro mito aí do cinema, que o diretor é o dono do filme, que ele decide tudo, não é bem assim. Outro exemplo é o Robert Zemeckis, né? O Robert Zemeckis queria pro clímax De Volta para o Futuro uma indústria nuclear gigantesca e tal, mas aí o produtor executivo chegou e falou, não dá, senhor Zemeckis, vamos diminuir isso aí. E acabou que eles fizeram na rua com um poste.
Então, olha, o produtor executivo teve influência sobre o roteiro do filme. Pensa nisso, isso é curioso. Agora, o mito de o diretor ser dono do filme, ele surge por causa de uma coisa interessante ali, década de 20 e 30. Pensa que na década de 20 e na década de 30, o cinema começa a se sentir um pouquinho intimidado pela televisão, né? O home video. Então, a questão de você poder alugar filme, assistir em casa, assistir na televisão, começa a se tornar um problema ali na década de 30, 40 também. Até hoje existe isso, né? Mas naquela época era novidade. Então o cinema ele começa a tentar se reinventar. Isso é natural, isso acontece com tudo, né? E os donos de cinema pensaram em vamos pensar formas de chamar pessoas para cinema, aí assim, coisas que só dá para fazer no cinema. Uma das coisas foi o CinemaScope, né? Gravar o filme com 3 câmeras simultâneas para criar uma grande angular. Também tinha uma cartela ridícula, que era uma cartelinha de cheiro, que você cheirava enquanto via o filme para maior imersão. Então pensa, o cara cai num lixão, fede carniça. Então é mais ou menos isso. Aparecia um número na tela e na cartela tinha uns números também que você raspava e cheirava. É um horror. Mas uma das coisas mais eficientes para chamar público para o cinema foi criar-se famosos dentro da indústria e utilizar ele como divulgação para chamar público. Então o Hitchcock, eles já faziam isso com ator, né? Mas o Hitchcock ele era muito famoso na televisão. Ele tinha programas na televisão. E a ideia de você trazer o nome Hitchcock e estampar gigantesco na porta de um cinema, isso se mostrou muito eficiente para chamar gente para o cinema. Porque de alguma forma existia isso, ainda existe, né? De que primeiro sai no cinema para depois sair no resto das mídias. E quando você tem esse fator intensificador, que é, olha que esse filme é do Hitchcock, isso começou a chamar a atenção. Então começaram a fazer isso com todo mundo. William Wyler, John Ford, enfim, todo mundo que era um diretor minimamente famoso começou a ter seu nome estampado na capa dos filmes, né? E antes disso, na verdade, até hoje tem alguns exemplos, mas não é tão comum. Mas antes disso, eles divulgavam o filme em cima da produtora. Então, olha, vai lançar um novo filme da Paramount ou um novo filme da Blue Sky. Pronto, tava lá, Janus Filme tem um novo filme. Aí era a primeira coisa que tinha na capa do filme, uma produção Janus Filme. Isso era um símbolo de qualidade. Às vezes a gente até pensa, fala, nossa, mas que coisa estranha, como que alguém pode olhar e falar, esse filme é do Universal, então eu quero ver. É engraçado, mas não é, porque pensa, a Disney faz isso, a Disney não divulga nome de diretor. A gente tem, claro, os diretores da Disney, a gente conhece, mas você não vai ver porque é um novo filme do John Lasseter, você vai ver porque é um filme da Disney. Então a Disney é o símbolo de qualidade, é o selo de qualidade. A Disney e algumas produtoras que são apegadas no passado, ele ainda tem esse viés. A A24 também faz isso, por mais que também divulga o nome do diretor. Mas então, em geral, o diretor ser o dono do filme e a cara do filme era só um golpe de marketing. Ainda é um golpe de marketing, tá? Ah, mas então o diretor não tem influência sobre o filme? Claro que tem. Ele não é o único competente dentro de um filme que faz um filme funcionar. É equivalente você falar que Creedence, a banda Creedence, é boa só porque o John Fogerty é um dos membros. Não é bem assim. Tem uma influência, claro que tem. Todos ali vai ter uma influência, mas a banda só existe porque existe uma coisa coletiva. Queen é a mesma coisa. Ah, o Freddie Mercury é genial. É, genial. Mas o compositor das músicas, ele também tem uma influência direta. E se você vai ver uma construção de uma música, que às vezes o baterista fala uma coisa, aí o guitarrista dá uma ideia, e no final todas as ideias estão na música, você percebe que é uma coisa coletiva. Então qual que é a função do diretor? Como eu disse, é manter tudo nos trilhos, o caminhão não pode capotar. E para isso ele tem que ser uma pessoa que leva energia para os outros, ele tem que ser esse fio condutor, um bombeiro que apaga incêndio também. Ele tem que ser essa pessoa que consegue imprimir as coisas, uma coisa não material para material. Então, enquanto o fotógrafo ele sabe muito bem o que ele vai fazer, o gaffer sabe muito bem o que ele vai fazer, o logger também, é como se o diretor fosse a pessoa que ia saber de todas as áreas. Ele sabe o que o logger está fazendo, o que o logger deixou de fazer, mas ele também está sabendo o que o ator tem que fazer e o que o ator precisa fazer de novo. Então, o diretor ele só repete uma cena porque ou ele sabe que deu errado, ou ele não sabe se deu certo. Por isso que eu tenho uma implicância muito grande com Kubrick. Eu sei, agora vamos entrar em mais um mito aqui da direção. Diretor tem que ser um cara arrogante que grita com todo mundo, ou é chato, porque ele é muito exigente e ele gosta de fazer 59 takes. O Kubrick chegou a entrar no Guinness Book
como o cara que mais repetiu cenas que foi no Iluminado. Ele quebrou tanta porta para fazer aquela cena que não está escrito. Eu fico imaginando que a loja que estava vendendo porta que amou o Kubrick. Deve que ligavam para ele: Kubrick, você vai fazer mais algum filme que tem portas? Né? Porque ele repetiu tantas vezes aquela cena. Outro diretor que faz muito isso, que fez, é o Michael Cimino, que fez aquele Franco Atirador, o Porta do Paraíso. Ele chegou a ser um diretor tão, eu diria, incompetente dentro do Franco Atirador. E olha, eu não estou falando que o filme é ruim, eu estou falando ele como diretor. Que os atores, o Robert De Niro conta isso, o Chazelle também, o Cazelle, que eles deitaram no chão como forma de protesto. Eles falaram: não vamos repetir mais essa cena. Porque foi ficando tão cansativo que eles tiveram que protestar. Então pensa, que tipo de diretor que vai deixar os atores tão exaustos sem nenhum motivo? Porque para mim é assim: você repete uma cena e pede para repetir essa cena até ela dar certo. E se você sabe que deu certo, não precisa repetir mais. E o diretor, quando ele faz isso muito, mostra uma insegurança. Porque você vai me falar que o Kubrick utilizou o último take que ele gravou da porta? Não, ele gravou várias vezes, porque você vai ver, parece que ele usou uma das primeiras 10 takes que ele fez, um dos primeiros 10 takes, né? Que, enfim, os 100 e tantos takes que ele fez foi jogado fora. Agora, qual que é a razão? Sai da sala agora que eu vou falar uma coisa que é absurda, que é muito impopular. Mas o Mel Gibson dá um banho em Kubrick em questão de diretor. O diretor, eu vou repetir isso mais uma vez, você não tem que medir um diretor se o filme é bom ou não. Muitas das vezes essa coisa está ligada, claro que está ligado. Mas nem sempre, tanto que um diretor, um Oscar, um prêmio de diretor, não é só porque o filme é bom. Você precisa ver o por trás das câmeras para saber como é que funciona aquilo ali. E o Mel Gibson, eu digo isso porque é muito bonito ver o Mel Gibson dirigindo os filmes. Dá uma olhada no making of de Apocalipto, por exemplo. Tem uma passagem lá que tem um senhor que parece que nunca tinha tido contato com cinema, que ele precisava ficar praticamente pelado no filme, que ele era um índio que estava ali numa festa e tal. E parece que ele estava com vergonha, ele estava inibido. O Mel Gibson faltou ele tirar a roupa também do lado daquele cara. Ele ficou tão à vontade depois do comportamento do Mel Gibson para com ele, que é uma coisa bonita demais de ver. Se fosse o Kubrick nessa cena, ele estava gritando com o cara ia ficar puto e ia embora. E isso tem história, né? O Kubrick, o Hitchcock, quantas vezes o Hitchcock já cancelou filme por causa de briga com o ator. Então pensa, o diretor que tem que ser o cara que apaga o incêndio, ele está criando incêndio. O Hitchcock com o Paul Newman, né? Na biografia do Paul Newman conta essa história bem legal. Que é justamente o Newman, ele deixa de fazer um filme com o Kubrick, o Hitchcock, por causa de briga. Inclusive, o Hitchcock cancelou um outro filme com o Marlon Brando por causa disso. Então não foi só um. Agora, quando o Hitchcock fala que ator é gado, que é como se fosse uma marionete, isso você vê que ele acha que ele tá no ápice da arrogância, que ele acha que o diretor é a única pessoa ali com voz ativa, criativa dentro do filme. Ele esquece que ele é o chefe do criativo, e a posição de um chefe não é exatamente a posição de um soldado numa guerra, entendeu? Você não está querendo brigar com a pessoa. O filme é o mais importante, não é a relação entre as pessoas, não é seu ego. Então, enfim, eu acho muito bonito o Mel Gibson como diretor, o Kevin Costner também. Se você assiste o Behind the Scenes, né, o por trás das câmeras do Dança com Lobos, você vê o quão bonito é aquela relação. E agora falando por experiência própria, né, acabamos de voltar de uma diária foram 10 diárias em alto mar, na praia, né, tudo. Que a gente estava gravando um filme com equipe, com atores, pessoas. Como era um documentário, os atores eram. Porque documentário flertando com ficção, então tinha muita atuação também dos atores e tal. E dirigir essas pessoas, ser o diretor daquele filme, me mostrou uma coisa muito curiosa. Que é assim, você precisa ter energia, porque se a sua energia acaba e você demonstra aquele medo, porque tem isso, você está dirigindo um filme com a equipe, você fica: meu Deus, será que esse filme não está ruim não? Será que eu não estou fazendo todo mundo perder tempo e esse filme está ficando uma porcaria? Dá esse tipo de medo. Mas se você deixa isso transmitir, o seu cansaço, às vezes você já não está querendo mais aquilo, isso vai transmitir para as pessoas de forma tão negativa que você pode estragar o filme. Então, se você briga, se você deixa todo mundo nervoso, se não é uma atitude com intenção, quer dizer, eu quero que os atores estejam cansados nessa cena, então eu vou cansar eles, aí sim. Mas se essa não é a sua intenção, você só vai piorar o clima, você vai piorar toda a relação interpessoal ali das pessoas, da equipe, e o filme vai ser o mais prejudicado com isso. Então, vamos resumir. O diretor não é o dono do filme, ele é o chefe do criativo, mas nem tanto.
E o diretor tem que ser um cara que apaga incêndio, ele tem que ser o bombeiro da produção. E a pessoa que mais conhece o filme também. Tem alguns livros legais aí para conhecer um pouco mais sobre direção, além do que eu escrevi, né? Que é o livro da biografia do Clint Eastwood. Que o Clint Eastwood é um ótimo diretor, né? O Tom Hanks fala que ele cuida dos atores como cavalo. Aí ficou parecendo algo grosseiro, mas ele queria dizer que quando você vai dirigir animais em cena, você tem que falar baixo, você tem que ser calmo, senão o cavalo assusta e sai correndo. E o ser humano é meio parecido com isso, e o Clint cuida dos atores como se fossem animais, no sentido de que se você assusta um animal, ele não grava mais. Se você vai gravar com uma cobra e deixa ela brava, ninguém mais pega aquela cobra. Então você precisa ter um tato que às vezes a gente não pensa nisso quando está dirigindo atores, pessoas, ser humano. Se o Kubrick fosse fazer um filme com aquele chimpanzé famoso lá da década de 80, eu acho que ia ter dado uns problemas sérios, viu? É por isso que o Kubrick nunca utilizou animais nos seus filmes, né? Deve ser isso. Mas é isso, além de cavalo, né, no Berlim. Mas enfim, eu espero que tenha ficado claro aí o tema, falei demais, né? Mas é isso, é um tema muito, muito extenso. Então curte, comenta, compartilha, deixa um like, me segue no Instagram, dá uma olhada de novo lá no Apoia-se. E no Instagram eu vou falar um pouquinho mais sobre essa produção, vou lançar o vídeo aqui também sobre a verdade, além das palavras 2. Então espera que já já eu falo mais sobre esse filme. Então é isso, obrigado por ter visto, até o próximo e tchau!